Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo biogeoquímico da água. Os integrantes do grupo são Giovana Fernandes, Maria Luísa Rocha e Raquel Almeida. Esse trabalho foi solicitado pela professora Andressa de Castro na disciplina de Agricultura 1. Meu nome é Raquel e eu vou começar falando sobre o que é o ciclo biogeoquímico. Damos o nome de ciclos biogeoquímicos àqueles ciclos no quais uma determinada substância passa do meio abiótico, o ar, a água ou o solo, para os seres vivos, e dos seres vivos volta para o meio. Logo, os ciclos biogeoquímicos são processos em que há ciclagem de elementos. O ciclo da água destaca-se como um dos principais ciclos biogeoquímicos, uma vez que essa substância é encontrada em absolutamente todos os seres vivos e participa de seus processos metabólicos, sendo fundamental sua ciclagem no meio. Meu nome é Giovana e eu vou dar início à explicação sobre o ciclo da água. A água é encontrada nos diferentes estados físicos do planeta, apresentando-se nas formas líquida, sólida e gasosa, sendo a forma líquida a fase primária de utilização pelos organismos vivos. Durante o ciclo da água, essa substância muda de estado, sendo observada, por exemplo, a evaporação de água presente em oceanos, rios e lagos, e a condensação do vapor de água para a formação das nuvens. O ciclo da água permite que esse elemento circule constantemente pelo planeta, permitindo assim que a vida aqui se desenvolva. O ciclo da água, também conhecido como ciclo hidrológico, refere-se ao movimento contínuo que a água faz pelo meio físico e pelos seres vivos do ecossistema, passando através da atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Trata-se, portanto, de um importante ciclo biogeoquímico que faz com que esse indispensável recurso natural seja constantemente no ambiente. A água é parte integral do planeta Terra e é componente fundamental de dinâmica da natureza. Impulsiona todos os ciclos, sustenta a vida e é o solvente universal. Sem a água, a vida na Terra seria impossível. Meu nome é Maria Luísa e eu vou falar sobre as etapas do ciclo da água. O ciclo da água faz com que a água circule em nosso meio de maneira contínua, envolvendo tanto componentes bióticos como abióticos. O ciclo da água é movido pela energia solar. O sol aquece a água de oceanos, mares, rios e lagos, fazendo com que a água passe do estado líquido para o gasoso, evaporação. Além disso, a energia solar é responsável por promover a sublimação do gelo e o processo de transpiração, sendo a transpiração dos vegetais responsável por liberar uma grande quantidade de água para a atmosfera. Dá-se o nome de evapotranspiração ao processo no qual o vapor de água resultante da transpiração das plantas e evaporação dos solos é levado para a atmosfera. O vapor de água liberado nos diferentes processos sobe até camadas mais altas da atmosfera, nas quais se condensa e forma nuvens. As correntes de ar podem mover as nuvens para diferentes regiões. A água retorna à superfície da Terra por meio da precipitação, que é a liberação da água das nuvens na forma de chuva, granizo ou neve, a depender de fatores como a temperatura do local. A água que retorna à superfície pode cair novamente em rios, lagos, oceanos e mares, pode infiltrar no solo e atingir os aquíferos ou fluir pela superfície. A água na superfície terrestre pode ser absorvida pelas plantas, que necessitam dela para o seu metabolismo, pelas raízes. A água que está presente nas plantas pode ser absorvida por animais quando eles se alimentam delas. Não podemos esquecer de que animais apresentam também água em seu corpo e, portanto, essa substância vai fluindo pela cadeia alimentar. Além disso, os animais também ingerem água, sendo essa substância fundamental para a sua sobrevivência. As plantas liberam água de volta ao ambiente por meio da transpiração. Além disso, eliminam a água no estado líquido em um processo conhecido como butação. Os animais, por sua vez, devolvem a água para o meio por meio de urina, fezes, respiração e transpiração. O processo de decomposição dos seres vivos também garante que parte da água incorporada neles retorne ao meio. Bom, aproximadamente metade das comunidades vegetais do mundo passa por extensos períodos secos. Até ecossistemas superúmidos, como a floresta amazônica, podem passar por deficiências hídricas moderadas durante o dia e experimentar ocasionalmente restrições de água bem mais severas. Se nos sistemas naturais a deficiência hídrica é um limitante, em sistemas agronômicos é fator primordial, reduzindo a produtividade e a área passível de cultivo. Os grandes reservatórios de água na superfície terrestre são os oceanos,
Estima-se que 1.350.000 quilômetros de água esteja contido nesses reservatórios, ou seja, 97% do total de água do planeta. O segundo maior reservatório são as geleiras, com 33 milhões de quilômetros. Nos continentes, o maior reservatório é representado pelas águas subterrâneas, com 15 milhões e 300 quilômetros. Estima-se que os solos contenham 121.800 quilômetros de água, mas apenas uma porção de 58.100 quilômetros estaria disponível para as raízes das plantas e 13.000 quilômetros para a sobrevivência e para as atividades econômicas humanas, provenientes do escoamento superficial. A atmosfera, apesar de ser um reservatório de água bem limitado, de 13.000 quilômetros, desempenha um papel muito importante pela magnitude do fluxo com os oceanos e continentes, de 496.000 quilômetros por ano. Nos continentes, o balanço entre as perdas de água por precipitação e ganho por evaporação geralmente é desproporcional, pois 40.000 quilômetros das chuvas que caem anualmente nos continentes são provenientes da evaporação oceânica. Esse desequilíbrio no balanço da evaporação ou precipitação continental também vai determinar a disponibilidade de água para as atividades econômicas, uma vez que parte da precipitação excedente volta para os oceanos via escoamento superficial, sendo então disponível para captação e produção de energia. É na regulação desse fluxo, solo e atmosfera, que reside a importância da vegetação, uma vez que ela regula em grande parte as perdas de água do continente para a atmosfera por transpiração e redistribui a precipitação continental mediante a interceptação pela cobertura vegetal. É principalmente por meio da modificação dessa cobertura que a atividade humana pode interferir ativamente no ciclo global da água. Um exemplo dessa modificação em áreas tropicais refere-se à floresta amazônica, onde as espécies arbóreas que extraem água do solo a uma profundidade em torno de 8 metros, mantendo a evapotranspiração, mesmo nos períodos de seca, estão sendo substituídas por pastagens, ocupadas por gramíneas com um sistema de raiz superficial que não lhes permite manter a transpiração na estiagem, aumentando a incidência de queimadas nessas áreas. Essas mudanças na Amazônia podem levar a profundas modificações nas condições climáticas regionais, principalmente no que se refere aos regimes de precipitação. E por fim, irei falar sobre a importância do ciclo da água. A água é fundamental para o planeta. Nela surgiram as primeiras formas de vida e, a partir dessas, originaram-se as formas terrestres, que somente conseguiram sobreviver na medida em que puderam desenvolver mecanismos fisiológicos que lhes permitiram retirar a água do meio e a retê-la em seus próprios organismos. A evolução dos seres vivos sempre foi dependente da água. A água é o recurso natural mais importante e participa e dinamiza de todos os ciclos ecológicos. Os sistemas aquáticos têm uma grande diversidade de espécies úteis ao homem e que são também parte ativa e relevante dos ciclos biogeoquímicos e da diversidade biológica do planeta Terra. A água é o mais crítico e importante elemento para a vida humana. Compõe cerca de 60 a 70% do nosso peso corporal, regula nossa temperatura interna e é essencial para todas as funções orgânicas. Em média, nosso organismo precisa de 4 litros de água por dia. A água também é utilizada para preparar mamadeiras, comidas e sucos. Por isso, temos que garantir uma água segura, com qualidade, pura e cristalina. Existe uma falsa ideia de que os recursos hídricos são infinitos. Realmente há muita água no planeta, mas menos de 3% da água do mundo é doce, da qual mais de 99% apresenta-se congelada nas regiões polares ou em rios e lagos subterrâneos, o que dificulta a sua utilização pelo homem. Nos seres humanos, por exemplo, além de compor nossas células e participar das reações químicas que ocorrem no nosso corpo, ela atua no transporte de substâncias, sendo o principal componente do plasma sanguíneo. Atua na regulação da temperatura por meio do suor, faz parte da composição das lágrimas e faz parte do fluido presente nas articulações e do líquido amniótico, além de vários outros processos. Essas são algumas imagens que mostram a importância da água nas nossas vidas. Aqui estão as referências do nosso trabalho. E muito obrigada pela atenção.